Bom dia, pesquisadores. Tudo bem com vocês? Bruno, você sabe o que a gente vai fazer hoje? Não. Hoje falaremos sobre técnicas de estudo. Que é você isso? conhece? Não. Não conhece? Não. Então eu tenho que explicar para você. Sim, vai. Técnicas de estudo são formas que a gente encontra para poder aprender alguma coisa. Pode ser um assunto de escola, que você precisa, tem uma prova, eu não sei o assunto, vou lá, pesquiso e aprendo. Essa é uma técnica. Ou podemos também fazer técnicas visuais. Por exemplo, o Bruno. O Bruno quer me ensinar um kata. Kata são movimentos do karatê. Daí o Bruno vai começar a fazer o kata e eu vou aprender conforme ele vai fazendo. Eu vou imitando ele. Quase levei um tapa. É isso que a gente vai explorar nesse tópico do canal. Serão vários vídeos que irão interpretar diversas formas de inteligências, tanto emocional como é que você falou antes? Esportiva, né? Linguística, entre outras. Conforme a gente for fazendo os vídeos, eu vou mencionar em cada um deles qual é a inteligência que a gente vai estudar. Nesses vídeos no canal, também vamos aprender a autonomia. O que é autonomia, Bruno? Autonomia é a capacidade de você, por conta própria, fazer alguma coisa. Você iria atrás das suas dúvidas, dos seus objetivos e ter essa capacidade, no caso, né? E então a gente quer que você já deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe, para que seus amigos também aprendam essa técnica. E o que a gente quer também, Bruno? Queremos que vocês comentem para que a gente saiba o que vocês querem ver nos nossos vídeos. Pois é, temos o Poçante, temos o nosso canal dos estudos e também temos algumas outras experiências que estão por vir. Então, se vocês deixarem seus comentários, vão ficar muito mais fácil para a gente entender o que vocês gostam e o que não gostam. Então, bora pro vídeo! Para começarmos nossa jornada, temos que ter uma coisa em mente. O que temos que ter em mente, Bruno? Só sei que nada sei. Essa é uma frase de Sócrates, um filósofo antigo, antes de Jesus Cristo, na verdade. Sócrates dizia que de nada sabia, ele não tinha conhecimento total das coisas. Sócrates, com essa frase, queria mencionar que, por mais inteligente que possamos ser, nunca saberemos totalmente das coisas. Sempre poderemos aprender mais coisas. Mas então, Lucas, estudar não é chato e difícil, cara? Eu sei. Muitas pessoas podem estar se perguntando isso agora. Porém, quando estudamos de uma forma que não é agradável para a gente não gosta, a gente fica por obrigação naquilo. Então, esses vídeos terão como objetivo instituir a autonomia de cada um. Cada um poder estudar da forma que mais lhe agrada, ter uma facilidade de aprendizado. E essas serão as formas de estudos. Aqui vamos focar num ponto muito importante. O fato de quando gostamos de algo, gostamos de uma atividade, procuramos fazê-la com mais frequência e temos mais facilidade de entendê-la. O Bruno tem um exemplo muito bom sobre isso. Bom, diversas das vezes eu gosto bastante de aprender sobre algumas línguas diferentes. Eu gosto de inglês, alemão e eu gosto também de aprender Libras. Libras eu acho bem interessante por causa que eu posso me comunicar com outras pessoas que não têm essa possibilidade de falar com a gente. Sei bem pouco ainda, eu tô querendo aprender mais, querendo procurar alguns cursos para aprender, porque eu acho necessário para a profissão que a gente quer exercer, a gente precisa saber realmente conversar com os outros e caso eu não tenha a possibilidade, dessa maneira eu posso me comunicar de algum jeito. Muito interessante. Isso daí se tornaria a inteligência linguística daí. Podemos retornar essa fala do Bruno em outra hora sobre a inteligência linguística daí. Daí o Bruno vai estar mais apto também. Talvez. Ele já vai saber ensinar algumas coisas pra gente, olha que legal. E também poderemos aprofundar mais essa inteligência, que é uma inteligência que a gente não tem muito convívio, né? A gente tem algumas pessoas que falam em outras línguas, mas a gente não está diretamente ligado a isso. A gente geralmente tem um inglês na escola, ou tem
uma música, você ouve inglês, mas que você não sabe o significado. Então, futuramente também entraremos nessa questão. Sim. Muito bom ponto. Obrigado. A técnica de estudo que vamos focar hoje é a leitura. Para começar a ler, como o Bruno disse, muitas vezes temos dificuldade de começar a compreender o assunto. Pegar um livro e começar a ler de fato. Então, para isso, um pesquisador, Pierluigi, que era um professor de física, que fazia aulas para pessoas que estavam indo para vestibulares. E ele começou a estudar o funcionamento do cérebro humano. E percebeu que melhor do que você simplesmente pegar um livro, ler ele do início ao final, você tem que encontrar um livro que você goste. E para isso ele desenvolveu uma técnica para o filho dele, que era quase um analfabeto, que já tinha não sei quantos anos de idade e ainda não conseguia ler um simples texto. Daí ele falou assim pro filho dele, pro livro. Ele pegou um livro e disse pro filho assim: vou demonstrar como você vai fazer. Você vai pegar um livro, você vai abrir, ler assim, bonitinho e tal, todo o início dele, né? Você vai ler uma página, vai ler uma, duas páginas. Se você não gostou do conteúdo do livro, você vai parar de ler e vai pegar outro. E você vai lá, esse aqui me interessou, tá, vou começar. Pega um livro, começa a ler, leio mais um pouquinho, leio umas 2, 3 páginas. Não gostei do conteúdo. Para, pega outro. Toma aqui, filho. Isso aí. Daí o filho dele foi fazendo isso. Ele não estava encontrando um livro que gostava. Mas ele foi. Até que um dia ele encontrou um livro. Não era esse, claro que não. Mas esse aqui é para representar. Ele encontrou esse livro. E eu também fiz isso quando era criança. Eu não sabia dessa técnica, porém eu descobri ela fazendo. Eu fui lendo um livro, não gostava, comecei outro. E por causa da escola também, por causa da literatura que a escola pedia, né? E um dia eu encontrei Como Treinar Seu Dragão. E eu comecei a ler aquele livro. Eu não gostava dele, mas eu comecei a ler aquele livro. E ele era muito interessante, ele tinha várias imagens e histórias. E eu já conhecia o filme, né? E eu já gostava do filme. Daí eu comecei a ler. E esse livro tinha uma trilogia de 11, 12 livros. Eu fui lendo aquilo. E daí eu li praticamente toda a trilogia. Eu acho que cheguei no 7º livro ali. Eu estava empolgado. Eu só não continuei mesmo porque eu não tenho os livros. Senão eu ia pegar e continuar lendo até hoje. E foi isso que o filho dele fez. E agora o filho dele consegue ler qualquer outra coisa. Consegue ler textos de advocacia, livros enormes. E essa é a questão. Você vai encontrar um livro que te agrade. O Bruno é a mesma coisa. O Bruno vai lá, o que te agrada, Bruno? O Bruno, ele me disse que gosta de educação física, né? Tem bastante coisas que me agradam. Principalmente esta aqui. Esta aqui me agrada um monte. Então, um exemplo bom seria a Bíblia pro Bruno. O Bruno poderia começar a ler. Eu leio algumas vezes. Ó, é uma coisa que agrada a ele e ele sempre volta a ler. Essa é a técnica de hoje. Lembrei. Peraí. O que eu ia falar mesmo? Aqui. Ou seja, você também fez quase que a mesma coisa que eu, né? O quê? Eu testei o carrinho e não gostei dele. Por isso que eu destruí. Nossa, Bruno. Foi por isso que você destruiu o carrinho, então? Não, foi sem querer. Eu gostava do E carrinho. eu acho que a gente vai precisar de tomar algumas medidas pro canal. Reconstruir o carrinho, por exemplo. Só que eu acho que o reconstrutor vai ser o Bruno. Tem que aprender a pregar prego agora. Cara, eu já sei isso. Tem certeza? Tenho. Então veremos. Como eu sempre digo nos vídeos, bom dia pesquisadores, eu me refiro ao fato de que vocês devem pesquisar e ir atrás das suas curiosidades e também desafios. Você tem um desafio de alguma coisa, não está conseguindo passar por aquele período, aquele momento, né? Você vai atrás de informações para ser mais fácil também. Agora também vamos apresentar alguns livros sobre quais eu li, senti que são bons mesmo, eles agregam muita informação. Seria muito importante que muitas pessoas lessem.
Agora, temos algumas recomendações de livros que eu li. Eu não. É. Eu só li um até Mas hoje. eu tô recomendando pra ele ler. Tu leu algum desses? Nenhum. Ah, mas enfim, você pode ler depois. Nunca tinha ouvido falar sobre alguns desses aí. Ó, Em grande maioria. na verdade, nem eu. Eu encontrei esses livros na biblioteca ou em lugares que faziam doações de livros. E daí eu peguei pra ver como que era, né? E eu acabei gostando muito. Esse daqui é um dos livros. A Ilha de Abel. É um livro interessante para as crianças porque ele é da mesma criadora do criador, o criador, não lembro agora, que fizeram o Shrek. Fizeram o mesmo livro do Shrek e daí esse aqui é do mesmo autor. Aquela musiquinha super legal. Só que o livro de Shrek, não se confunde, o livro de Shrek, ele é, como é? É uma introdução para o filme, mas eles são bem diferentes. Eles pegaram alguns aspectos do livro para fazer o filme, é diferente. Mas o Mas legal... Oi? Fala. Mas o filme tem uma música muito boa. Não dá pra mudar. Verdade. Não, o filme é muito bom. É É um engraçado dos melhores demais. filmes que tem. Mas a Ilha de Abel é muito interessante porque conta a história de um camundongo que fica preso numa ilha. E ele tem que enfrentar diversas dificuldades e ele começa a pensar sobre sua vida. É um livro muito interessante para começar a filosofia nas crianças. Se eu não me engano, eu tinha ouvido falar sobre uma tal de um mito de Abel, alguma coisa assim. Quase que é a mesma coisa, a mesma história, entre muitas aspas. Só que tinha tudo sobre aquela parte mitológica, muito diferente do que talvez esse livro vai abordar. Não lembro se era o mito de Abel ou outra coisa. Se não me engano, era quase o mesmo contexto. Ele ia para uma guerra, daí ele ficava preso em uma ilha. No meio do deserto, sozinho? Isso, se não me engano era. Ele ficou 10 anos lá ou mais. Daí, tipo, depois ele voltou para casa. Eu acho que pode ser. Talvez foi baseado. Não sei se esse naquele ou aquele nesse. Não, é mitologia grega, cara. Então é o contrário. Mas acredito que pode ser um ponto interessante. Outro livro muito interessante para as crianças é esse aqui, ó. O livro perigoso para garotos. É isso, né? Livro perigoso para garotos. Este livro aqui simplesmente é um manual de como fazer qualquer coisa, desde carrinhos até pilhas a partir de moedas. Muito útil, de verdade. Casinhas na árvore, imagina. É por isso que é perigoso. Dá muitas ideias para as crianças. E ele fala tudo, 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 tudo. Olha que bom. Fala até sobre as constelações, sobre o Brasil. Temos aqui mais pra frente o carrinho que eu mencionei. Tem muita coisa nesse livro que é muito interessante. Ele diz para garotos, mas tem garotos que se interessam por esse assunto, então também pode ser para garotos. Temos aqui também esse aqui, ó. Pés no chão, cabeça nas estrelas, do Dr. Lair Ribeiro. Esse livro aqui é do Lair Ribeiro, que é um doutor, né? Porém, ele se baseou no livro de Napoleão Hill, que era um jovem que se propôs a estudar sobre como as pessoas obtinham sucesso. Ele começou a definir também o que é o sucesso e estudar todos os parâmetros que fizeram as pessoas atingirem esses patamares. E ele estuda muito o lado psicológico das pessoas, como funciona o cérebro, como um pensamento pode afetar na nossa vida e como utilizamos o cérebro também. Tem até um estudo nesse livro que eram dos japoneses. Os japoneses eles têm que sorrir quando estão à presença de outras pessoas. E quando eles iam assistir um filme de terror sozinhos, eles sentiam mais medo, porque eles não estavam sorrindo. Quando eles assistiam, por exemplo, eu e o Bruno, como eu estou com o Bruno, eu tenho que estar sorrindo para o Bruno. E isso fazia com que eles liberassem hormônios? Liberassem reações químicas nos cérebros deles que faziam que eles tivessem menos medo. Pensa que interessante. Hormônios. Só pra avisar agora que a gente tá passando da parte do Esse aqui pouco tá mais infantil
para um uma parte. adolescente. Exatamente. Começa a partir desse livro Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. Eu li quando eu tinha 12, 13 anos. E um livro também muito interessante, que esse aqui é um livro de filosofia. É O Mundo de Sofia, um livro de romance sobre a filosofia. Ele trata desde os períodos pré-socráticos, antes dos Sócrates ainda, pós-socráticos. Ele retrata sobre todos os pensamentos e sobre todos os filósofos, desde a antiguidade até os momentos atuais. Atuais também nem tanto, porque o livro já é um pouco velho, né? Mas ele tem um mistério muito interessante sobre a Sofia. Que a Sofia, para quem ler o livro, tem um mistério muito interessante sobre isso. É uma história que você ler, você acha que deduziu uma coisa, mas na verdade você fica aquela esperança de descobrir a verdade e você nunca termina. Eu estou lendo esse livro há muito tempo e ainda tenho vontade de ler. Só que ele já é um livro um pouco mais complexo. As crianças podem ter um pouco mais de dificuldade de ler, então eu recomendo para pessoas mais adolescentes, mais jovens, né? Outro livro muito bom, sem dúvidas, é do Pai Rico, O Negócio do Século XXI. Eu terminei esse livro semana passada e ele me fez começar a empreender. Eu realmente comecei a empreender, comecei a pensar em coisas que eu posso fazer para ganhar dinheiro e também evoluir a minha vida. Fazer eu ser dono do meu próprio negócio. Isso é o que o livro trata. Muito recomendado também. É o best-seller, né? Esse livro já também, como eu disse, né, não é mais para crianças, que é O Amor Não É um Jogo de Crianças. Livre seus antigos medos e veja quem você realmente é. Esse livro é do Krishnananda. Krishnada. Ele também, ele não é, não lembro como que eu posso mencioná-lo, mas ele é como se fosse um filósofo, não é bem um filósofo, mas ele tem uma forma de pensamento que ele reflete comparado, ele faz uma reflexão sobre sua vida. Ele analisa todos os passos, todos os acontecimentos da sua vida e mostra o que pode te limitar a ter algum sentimento, algo muito ruim que você tem dentro de si, um sentimento que impeça com que eu fale com o Bruno por medo que ele como que eu posso dizer? Reage de uma maneira um pouco Reage de uma diferente. maneira que, tipo, me senti excluído porque eu tenho medo de alguma coisa. Ele relata todos esses medos passados também. No caso, eu não precisei ler esse livro, eu aprendi na prática. Também tem isso. Muitas pessoas aprendem na prática. Mas também recomendo ler o livro. É melhor, cara. E outro livro agora, que é sobre o Walter Rizzo. Walter Rizzo é o autor. O que toda mulher deve saber sobre os homens. A afetividade masculina. Esse é um livro sobre afetividade. Então ele vai falar sobre todos os afetos e emoções. Deixa eu mostrar o livro. Afetos e emoções que o homem tem pela mulher. Todo o processo evolutivo, a parte das gerações, né? Do início das gerações, como era tratado esse amor, e daí agora o futuro e tal. Ele trata desde o início, até a parte dos animais. E é um livro que, como ele diz aqui, né? Que toda mulher deve saber sobre homens, mas os homens, principalmente, devem ler esse livro aqui. Porque ele fala muito mais sobre os sentimentos que os homens têm, que muitas vezes eles nem reconhecem, não entendem. E isso também deve ser... Enfim, os homens também devem ler. E é isso então, gente. A gente pede seu like para continuar trazendo experiências incríveis, experiências novas. Traremos mais livros futuramente também. E quero mencionar alguma coisa, Bruno? Algum pensamento que você tem do dia de hoje? Não, de verdade não. Não? Bem de boa. Enfim. Então esperamos que vocês deixem seus comentários e compartilhem para que todos possam adquirir também mais conhecimento. Então, eu me despeço. Eu, Lucas Henrique Cristofolini, me despeço. O Bruno também. E até a próxima, gente. Esperamos ver vocês mais aqui no canal. Valeu!
Ó, seleção de filmes aqui pra vocês, específico pra vocês.